terminando o empréstimo de Felipe Coutinho. Mas será que tem boa notícia vinda da Inglaterra? Nós vamos comentar tudo isso já já para você. Vamos falar da preparação da semana para o amistoso de sábado lá em Natal e também a questão de outras notícias. E tem o caso Ramon Dias, porque o Ramon Dias interpelou na Justiça do Brasil e também na FIFA o Vasco pela demissão. Você se lembra que teve uma conversa para lá, uma conversa para cá? Então, a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho, analisar com vocês. Tem que falar da vitória do Fluminense também, né? No Mundial de Clubes. E vou te contar quanto que o Flu já faturou neste Mundial. Vamos lá? Então, se inscreva aí. Wellington Campos FC. Não paga nada, não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante a sua participação, o seu joinha. Vai aqui em compartilhar, clica ali, vai gerar um link e aí você bota nos grupos de WhatsApp que você participa. E pede assim, vamos se inscrever no canal do Wellington Campos, é muito legal o canal dele. E eu te agradeço a sua participação, tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Vamos lá, vamos começar pelo Felipe Coutinho, que o contrato de empréstimo dele termina agora à meia-noite, né, dia 30 de junho. Mas a informação que vem da Inglaterra, da imprensa inglesa, é de que o Aston Villa vai rescindir o contrato com Felipe Coutinho. Com essa rescisão e dono, né, do seu próprio nariz, vamos dizer assim, ou seja, sem vínculo com outro clube, o Felipe Coutinho fará um novo contrato com o Vasco da Gama. Resta saber por quanto tempo e a questão salarial também. Ele que aos poucos está voltando a apresentar aquele belíssimo futebol que o consagrou na seleção brasileira e também nos clubes europeus. Contra o São Paulo, para mim, ele fez a sua melhor partida novamente com a camisa do Vasco da Gama. Neste momento, ele não pode jogar o amistoso de sábado com o Montevideo Wanderers. Por quê? Porque ele vai ficar sem contrato a partir de 1 minuto desta terça-feira. Aí ele tem que fazer um novo contrato com o Vasco, registrar este contrato para que ele possa, então, com as garantias trabalhistas e tudo mais, participar da partida amistosa de sábado em Natal. Eu acredito que isso não vai virar uma novela. O Vasco tem interesse, o quanto antes, de decidir a vida com o Felipe Coutinho e ele também tem interesse em ficar, né? Está bem estabelecido aqui no Rio de Janeiro, com a família, com os filhos na escola, aquela coisa toda, e também não apareceu nenhuma outra proposta do exterior. Então, é a situação do Felipe Coutinho. Amistoso de sábado lá na cidade de Natal, na Arena das Dunas, bonito estádio da Arena das Dunas, vai mexendo com o Vascaíno no Nordeste. Vamos ter uma grande torcida nesta partida amistosa de sábado às 5 da tarde. E é uma oportunidade para o Fernando Diniz colocar alguns atletas, né, que ele gostaria de ter por mais tempo, de observar, e até numa questão de jogo. Então, esse amistoso vai ser importante para isso aí. O David e o Estrela já estão treinando. Resta saber se nesta partida de sábado eles serão relacionados ou vão continuar aqui no Rio de Janeiro. Acredito eu que eles serão relacionados sem maiores problemas para este jogo.
Gente, hoje é aniversário de Ramon Menezes, um grande amigo que eu tenho no futebol e revelado pelo Cruzeiro lá de Belo Horizonte. Ramon Menezes é mineiro de Contagem e está completando 53 anos. Alô, meu querido Ramon Menezes, sou da época que meu amigo Alberto Rodrigues, na Rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte, chamava ele de Ramonzinho. Aí o Ramon foi trocado pelo goleiro Dida, lá com o Vitória, e depois veio aqui para o Rio de Janeiro e na passagem dele pelo Vasco foi multicampeão, fazendo jogos sensacionais e principalmente cobrando falta, né? Muito bacana a participação do Ramon Menezes. Merece todo o nosso carinho, ele que hoje é o técnico da seleção sub-20, que vai jogar o Mundial deste ano, que acontecerá no Chile, né? O Mundial Sub-20, agora em setembro. E já falei de Ramon, vamos falar do outro Ramon, só que esse é o argentino, também multicampeão, Ramon Dias. Naquela demissão dele do Vasco da Gama, na época da SAF, né, o CEO, o Lúcio Barbosa, disse que foi o Ramon Dias que pediu demissão. E aí o Ramon Dias e mais o Emiliano, né, filho dele, que era auxiliar técnico, disseram, não, nós somos demitidos. E ficou aquele negócio, foi demitido, pediu demissão. Isso aí envolve multa, né? E agora o caso está na Justiça do Rio e também na FIFA. E pelo que eu li, inclusive, essa diretoria atual do Vasco da Gama, caso o clube seja condenado a pagar essa multa do Ramon Dias, vai responsabilizar o CEO da época, Lúcio Barbosa. Eu não sei se é o melhor caminho, né? Quero o seu comentário aí a respeito deste tema. O adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, demitiu o seu treinador na madrugada desta segunda-feira e procura um novo cara para comandar. Segundo informações, John Textor não gostava da maneira defensiva que a equipe botafoguense estava jogando. E ele prefere um treinador, né, que seja mais ofensivo. Pelo menos é o que a gente ouviu. Mundial de Clubes, Fluminense fez hoje um jogo histórico contra a Inter de Milão, que era a grande favorita da partida. O Germancano, ex-Vasco, achou um gol logo com 3 minutos, né? Gol de cabeça entre as pernas do goleiro da Inter. E nos acréscimos do segundo tempo, Hércules fez 2-0 para o Fluminense. Flu já faturou com esse Mundial 220 milhões e 100 mil reais de premiação da FIFA. Ou seja, uma grana muito interessante. Houve uma repercussão muito grande, principalmente na Europa, da vitória do Fluminense, porque a Inter de Milão é a atual vice-campeã da Europa. Perdeu para o Paris Saint-Germain na final da Champions League, até um resultado muito elástico, 5-0, mas entrou neste Mundial como uma das equipes favoritas. E agora o Fluminense elimina, volta a jogar na sexta-feira às 4 da tarde. E hoje, dia 30 de junho de 2025, há 23 anos, a gente estava comemorando o pentacampeonato na Coreia e no Japão. Aqueles 2-0 em cima da Alemanha, com 2 gols do Ronaldo Fenômeno e uma atuação muito legal daquele time que era comandado pelo Luiz Felipe Scolari e tinha grandes jogadores, né? Marcos, meu amigo Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, quem mais aí? Rivaldo, que jogou demais naquela seleção. Enfim, não faltavam talentos para a seleção brasileira, que conquistou na Coreia e no Japão o título mundial. Foi o último título mundial de seleções que o Brasil conquistou numa Copa do Mundo. Terá a oportunidade agora no ano que vem. Deixa aí o seu comentário, quero a sua opinião, né? E deixa o seu nome da sua cidade.
tô te prometendo, o próximo vídeo vai ter abraço sim. A gente está sempre mandando abraço para os nossos inscritos aqui. E me ajuda se inscrevendo, o Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha. Fortalece aí o nosso trabalho. E pega esse link. Manda para outras pessoas também. E pede para se inscrever. Gente, vamos dar uma força para o Wellington Campos. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. E eu preciso da sua ajuda. Olha aqui, tá vermelhinho? É porque você não é inscrito, não cobra nada, não paga nada. Clica aí, tá bom? Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Já vou passar no chat aqui com a galera, tá? Aqui, ó. O Andrés Gomes tem 22 anos de idade, colombiano, surgiu muito bem no Milionários, foi negociado com a Major League Soccer, foi bem nos Estados Unidos, mas quando ele deu esse salto para a França, ele já teve mais dificuldade. Eu vou botar os lances dele aqui para a gente comentar um pouquinho, para a gente assistir, quem não assistiu o vídeo, a gente vai falar um pouquinho em cima. Ele tem até uma ótima média de gols por minuto, mas não é necessariamente esse grande goleador. Uma coisa é você jogar nos Estados Unidos, e aí pesa muito a característica de jogo, tá? Não é só uma questão de nível técnico. O Andrés Gomes é um ponta de velocidade, aquele pontinha driblador de beirada de campo, de buscar esse 1 contra 1, por isso, inclusive, eu selecionei aqui todos os dribles do Andrés Gomes no Campeonato Francês pelo Rennes. Pô, Garani, como é que você fez isso? Você viu todos os jogos? Não, já expliquei aqui, eu tenho um software que todo mundo que trabalha com scout, qualquer um que trabalha dentro do futebol utiliza esse tipo de software, que é um facilitador para você. Você não tem que ver 15 jogos, 20 jogos, 19 jogos no caso, do Campeonato Francês para você selecionar os 1 minuto do jogador que esteve em campo. Então eu uso, na verdade, um software que facilita isso para mim. Então ele já me entrega, olha, Garoni, você quer os dribles do Figueiredo na Série B. Eu tenho todos os dribles do Figueiredo na Série B, porque esse software me entrega a mesma coisa com o Andrés Gomes e tal. E por ser um jogador de beirada com características de drible, eu foquei exatamente no drible, que deveria ser o ponto positivo dele, né? Que é um jogador com essa característica de acelerar. E aí eu falava sobre a característica do porquê talvez ele tenha ido bem na Major League Soccer, mas não necessariamente ir bem no Brasil, é porque nos Estados Unidos você normalmente tem mais espaço. Tanto que é um lugar onde grande parte dos jogadores 35 mais tem ido encerrar a carreira. Porque você tem um pouco mais de liberdade para jogar, você tem mais tempo para pensar o jogo. E aí, no caso de quem acelera muito como o Andrés Gomes, se você der tempo e campo para esse jogador, ele vai encontrar o espaço. Então é só ver o Orellano e o Peck, por exemplo. São dois jogadores de velocidade também. Não necessariamente eram grandes goleadores. O Peck até tinha evoluído já aqui no Vasco, o Orellano ainda não. Mas quando você chega nos Estados Unidos, tendo velocidade, com seus companheiros tendo espaço, tempo para acertar um passe para você entrar com liberdade dentro da área, isso acaba tendo um peso superior. E para mim, o Andrés Gomes acaba entrando muito nisso. E aí, quando você dá um salto para jogar na França, né, que é uma liga que é fisicamente muito mais forte, tecnicamente mais forte, não é só o PSG. A liga francesa tem crescido muito, porque a França tem absorvido muito da África, inclusive muitos jogadores indo para lá. Então antigamente você tinha França e Portugal muito próximo, né? A França hoje já está acima de Portugal em relação a nível de liga, e aí você vê a dificuldade que ele teve. Por isso achei importante pegar os lances do Gomes na França. Porque é a mesma coisa que você avaliar jogador no estadual, enfrentando o clube pequeno. Você tem que avaliar dentro de um contexto, para você ter um parâmetro melhor, dentro de um contexto mais próximo do seu. Qual é o parâmetro? Mais próximo. Qual é o mais próximo do futebol brasileiro? A Liga Norte-Americana, que tem 32 times, não tem rebaixamento, então, independente do nível, esses clubes estão lá. Ou a Liga Francesa? A Liga Francesa. Né? Ah, mas Garoni, lá ele teve dificuldade para adaptar. É exatamente esse o ponto. Talvez não adapte aqui também. E aí você vai fazer um investimento num jogador que você, mais uma vez, vai trazer, vai utilizar pouco, e amanhã se torna um peso para você. E o Vasco fez, desde que a gestão do Pedrinho assumiu, só para ficar no recorte da atual diretoria, 6 contratações de pontas, as 6 de estrangeiros. Dessas 6, só um vingou até agora, que é o Nuno Moreira. O Vasco contratou Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, Lloyd Augusto, Garré
e Nuno. 6 estrangeiros para um vingar. Isso tem custo. Tem custo de compra, tem custo de luvas, tem custo salarial, tem custo do contrato todo, não são contratos de 6 meses, a não ser o Emerson Rodrigues, que saiu, até rescindiu antes. Mas a maioria desses contratos são de 2, 3 anos, pelo menos. Então, tudo isso tem um peso. E aí o Vasco vai no mesmo perfil, eu acho um erro. Se acabou de dar 6 tiros no mesmo lugar, só acertou um, será que você está mirando direito? Será que talvez não seja o caso de você mirar em outro lugar? Entende? Então, assim, eu acho que o Vasco, se for nessa linha mais uma vez, corre um grande risco de dar errado. Sei que a galera fica chateada, né? Até quando eu subi o corte do Andrés Gomes e depois eu subi até o do Sepúlveda, sempre tem uma galera que tem uma dificuldade imensa de ler um título, né? A primeira coisa, inclusive, tá aqui embaixo, ó. Todos, vou deixar aqui, ó, marcadinho, todos os dribles tentados por Andrés Gomes. E aí sempre vem uma galera, pô, garoto, tá botando piores momentos do cara, tá querendo queimar o cara. Bom, não são nem melhores nem piores momentos, são todos. Porque a análise se faz não do vídeo de melhores momentos. Melhores momentos, se eu pegar da minha filha de 6 anos jogando bola comigo, eu consigo fazer um DVD de 2 minutos. Um videozinho para o YouTube, com 6 anos de idade. Agora, futebol profissional não se analisa por melhores momentos. Foi-se o tempo onde chegava o empresário com um DVD de melhores lances, que era o que tinha, você não tinha internet igual você tem hoje, e entregava ali para alguém assistir, e o cara, pô, beleza. Aí você só avaliava pelos acertos. Mas futebol não se avalia assim. Futebol se avalia pelo todo. É o que eu falo. Quando você vai comprar um carro, se você chegar lá de peito aberto, só vendo os elogios que o vendedor vai fazer e se encantando com tudo, você vai pagar caro, possivelmente mais caro do que você pagaria. Agora, se você chega lá para ver os erros, os problemas do carro, vai levar lá no mecânico para ver se o motor tá bom, vai dar uma voltinha para ver se tem barulho, aí você começa a entender, opa, pera aí, ó, isso aqui não, esse paralama aqui já foi batido, foi trocado, essa pintura aqui foi refeita, esse motor aqui já foi mexido, e aí você fala, beleza, posso até contratar, mas vai ser mais barato. Tira 3 mil do carro aí, tira 4 mil do valor. É isso. Quando você vai comprar, você não vai buscando só o ponto positivo. Você tem que pensar o ponto negativo. Por que esse jogador não deu certo, não ganhou minutagem suficiente na França? Por que ele não adaptou tão bem? Por que ele não está sendo titular? Por que a minutagem dele é baixa? É isso que você tem que avaliar, para você entender o risco. Você não tem que avaliar só o ponto positivo. Aí é encantamento. Aí é canto da sereia. Quando você vai avaliar o jogador, você tem que ver qual é o problema que ele tem, para você entender qual é o risco que você corre. Né? E aí eu vou botar aqui, enquanto a gente vai falando, alguns lances do Andrés Gomes que eu subi. Tem um vídeo depois, quem quiser assistir com calma, tem aqui. E eu subi todos os lances. Então, para a galera que tem dificuldade ainda de entender se são melhores momentos, não são melhores momentos, são piores momentos, não são todos, absolutamente todos. Tem, se eu não me engano, 3 cortes aqui no vídeo que foram direitos autorais, né? Assim, que o YouTube não permitiu colocar a imagem por aqui. Mas a gente vai ver, ó, primeiro, a velocidade dele, é um jogador muito de beirada, tem jogado na França muito pelo lado direito e é um destro, né? Então, assim, não é aquele ponta de puxar para dentro e finalizar. É um ponta que vai mais buscar a linha de fundo, é um ponta que vai fazer essa jogada de beirada realmente, o ponta a ponta, né? A gente tem visto muitos clubes jogando com ponta de pé trocado, o Vasco, o Ryan canhoto na direita, o Nuno destro na esquerda, o que eu particularmente gosto bastante, porque você abre espaço para os laterais subirem. Mas é um ponta com característica diferente do que o Vasco está habituado. Mais ou menos, né? O Lloyd poderia ser esse cara, ou deveria ser esse jogador de mais velocidade pela direita, mas ele mesmo fala que vai jogar pela esquerda. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que está em busca de reforços no mercado da bola, né? Matias Supervidia, da Universidade do Chile, meia chileno, é um jogador que a diretoria do Vasco busca mais informações, porém a torcida reprovou a chegada desse chileno, né? Argumentando que o Vasco ia gastar muito dinheiro na contratação desse jogador. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!